Marino de Tella Ferreira é jurista e escritor. Em 2022, lançou o livro O Mausoléu dos Heróis Campineiros da Guerra Paulista, em homenagem aos homens da cidade de Campinas que lutaram na Revolução de 1932. Em 2023, foi agraciado com a medalha Guilherme de Almeida, da Academia Campinense de Letras. Marino de Tella Ferreira é o entrevistado de hoje do Cultura e Saber Especial, 9 de julho. Marino, conta um pouco para a gente essa passagem até de advogado para escritor. O que te motivou? Bom, a profissão de advogado, né, requer muita leitura, né, muito estudo. E eu, assim, além disso, desde menino, sempre gostei muito de história. Então, acho que uma coisa acaba se ligando à outra, uma coisa leva à outra, né? Então, o gosto pela leitura, né, e o gosto pela história, né, acabou me levando para isso. E claro, foi um projeto, né, um livro começou de uma ideia, né, de um projeto que vem acho que de muito antes, né, eu falo acho que desde a infância, do gosto pelo tema, né, pelo assunto aí que eu acabei abordando, né. Uhum. Fala da Revolução de Te 32. 32, é a Revolução Constitucionalista de 1932. O que ela tem a ver com a sua história? Bom, eh, o que eu diria assim, né, que eu relato no livro, eu acho que o meu interesse pela Revolução começou quando eu tinha, eu acho assim, o start, vamos dizer assim, começou quando eu tinha 8 anos, que eu fui ver uma exposição sobre a Revolução de 32, né. Em Campinas, tinha um veterano aqui, que muitos chamam de o herói campineiro, né, que era o Reinaldo Risman. E o Reinaldo Risman era tio de uma tia minha. Então acho que por conta disso, essa tia que nos levou a essa exposição em 1972 aqui no centro de Campinas. Foi no térreo de um prédio aqui na Barão de Jaguara. E eu acho que isso que acabou me despertando o interesse pela revolução, né, uma revolução que quando eu era menino, era uma revolução que tinha um nome comprido, né, constitucionalista, e que meu pai falava, né, que era que tinha sido uma guerra entre brasileiros, né, e aquilo não entrava na minha cabeça também, né, quando menino, né. Mas essa exposição que acho que foi o que realmente me gerou o interesse, assim, pelo movimento, pela revolução. Além disso, algumas histórias que a gente ouvia contada por parentes, né, sobre antepassados nossos que participaram da revolução, né. No meu caso, pela parte da minha mãe, né, ela teve 3 tios, né, ou seja, 3 tios-avós meus, que participaram como combatentes em 32, né. 2 deles foram oficiais médicos, né, de tropa paulista, e um deles foi combatente mesmo, tinha 18 anos, combateu na frente do túnel ali da Mantiqueira, né, em Cruzeiro, que foi um lugar tenso, né, da Revolução, que estava bem na divisa ali com Minas, né, em Passa Quatro. E esse tio depois veio a ser médico, inclusive médico do exército, mas na Revolução ele foi combatente. E além disso, o meu avô, que era médico também, ele participou, assim, vamos dizer, como a gente chama no fronte interno, né, ou seja, na época ele não morava em Campinas, ele era campineiro, mas não morava aqui, morava em Luiz Barreto, né, no interior, e em Luiz Barreto a gente veio a saber isso anos depois, pesquisando, meu pai achou no Estadão, né, uma notícia que ele tinha presidido a comissão de donativos pró-revolução, né, na cidade de Luiz Barreto. E
E o meu padrinho de batismo também, que é irmão desse meu avô, né, o Luiz de Tella, ele também era médico e participou também na frente aqui em Campinas, né, dando apoio, né, ele já tinha na época seus 35 anos de idade, né, então ele participou aqui como médico, né, na atividade dele, né. E uma história também que eu sempre ouvi e que mais recentemente eu falo 10, 15 anos atrás, eu vim a ver uma foto da família aí do lado do meu pai, que a Revolução teve um envolvimento, né, houve a criação daquela organização chamada MMDC, né? O MMDC eram as iniciais do nome de 4 vítimas, né, do 23 de maio. E uma delas é o D, que é o Drauzio. E o Drauzio era parente nosso, né? O Drauzio, ele era filho de um primo-irmão do meu avô pelo lado paterno. E aí tem essa foto da família, que é uma foto assim que tá a família inteira, né? E o Drauzio é o mais novinho que está no colo da mãe dele, assim, no centro da foto, né? Então, meu avô, minha avó, tal, e o Drauzio tá ali. Então, tudo isso, né, a gente vai ouvindo, né, desde criança, né? O pai fala, a mãe fala, minha avó contou, tal, tal. E acaba alimentando também esse interesse, né, pela pesquisa, né, do assunto, né? O livro ele conta, a parte histórica, mas ele, pelo que eu percebo, ele traz também essa questão do que está atrás, né. Quem eram essas pessoas, Uhum, né. A gente sempre tem o que é notícia, o que é fato, o que aconteceu uhum. naquele dia ou naquele período todo, Sim. mas aqui você traz a família, né, o outro aspecto, é isso? Na verdade, assim, eu conto no livro esses casos envolvendo a família, né, mas, assim, eu não identifico como sendo parente meu, entendeu? Mas eu conto os casos. Por exemplo, da minha mãe nasceu durante a Revolução, né, a Revolução começou em 9 de julho e acabou dia 3 de outubro, durou 3 meses. E minha mãe nasceu em agosto, no final do mês de agosto. E a minha avó, isso aí eu lembro da minha avó me contar, né, que quando ela estava aguardando, né, internada, já imagina parto naquela época, acho que, né, ficava internada um tempão, tal, mas quando ela estava esperando o parto, né, a hora do parto, ela teve que mudar de de enfermaria, né, para um lugar mais protegido, porque já estavam acontecendo os bombardeios aéreos, né, em decorrência da Revolução, como teve um em Campinas, né, que ficou mais conhecido em 18 de setembro, quando morreu um menino aqui, o Aldo Chiorato, né, e feriu mais acho que 23 pessoas, né. Então, teve esse envolvimento, né, da minha mãe quando estava para nascer, inclusive minha avó teve que ser mudada para um lugar mais protegido por conta da Revolução, Uhum. né. E os irmãos dela, da sua avó, que estavam ali Isso. também envolvidos. Esses 3 que eu te Aham. falei, que lutaram, né, que eu tenho no livro eu publico foto deles, né. Eles lutaram, 2 como oficiais médicos e um como combatente, né. Você teve contato com eles? Chegou a conhecê-los? Eu conheci, assim, 2 desses tios, né, um deles, esse que foi combatente mesmo, que era o mais novo, ele faleceu em 1958 num acidente aéreo no Rio de Janeiro. O avião decolou do Santos Dumont e caiu no mar. E que é outro assunto que eu já pesquisei também, mas não tem a ver com o histórico do livro, né. Mas esses outros 2 eu conheci, mas assim, eu lembro um deles, eu lembro de ver no velório da minha avó, né, é a única imagem que eu tenho dele. E o outro eu lembro que uma vez a gente foi visitá-lo, ele morava em São Paulo, né, no perto da Praça da República ali,
E a gente foi visitá-lo um dia lá só, assim, mas eu lembro também muito pouca coisa, assim. Lembro do apartamento dele, eu era bem pequeno, né? Então, assim, não tive a oportunidade de explorar o assunto com eles, né? Que seria fantástico, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade, né? Quais os outros aspectos, assim, que acho que a sua avó era aquela que trazia mais informação, né, Hum. do que viveu naquele momento, seu avô falava sobre o assunto, como que era? Então, assim, meu avô e a minha avó, o que eu me lembro mais dela falar foi dessa história da minha mãe, né, do nascimento da minha mãe. O meu avô, eu acho assim, que eu tive mais contato, né, eu consegui conversar, né. Meu avô era médico legista da Polícia Civil aqui em Campinas, e eu lembro de conversar muito com ele, assim, de assuntos, mas é interessante, assim, que da Revolução Constitucionalista, provavelmente porque essa informação que eu tive, que ele presidiu a comissão lá em Luiz Barreto, veio mais recentemente, ele já tinha falecido, né, então não foi um assunto que eu me lembro da gente ter conversado, né. Não me recordo de ter conversado com ele disso. Uma pena, né, porque ele viveu o momento, ele já tinha lá seus 31, 32 anos, né, ele viveu bem o momento, né. E fora que foi um momento traumático também para todos, né, acho que viver conflito nunca é agradável, né. Sim, claro, não tenha dúvida. É o que eu falei, Campinas foi bombardeada, né, um negócio que gerava teve muita gente que foi morar fora da cidade, foi morar em área rural, assim, para se proteger, né, as famílias, assim, crianças, tal, né, para se proteger de um momento que era uma coisa incerta, né, um bombardeio, a gente não sabe onde vai acontecer, né, um Uhum. negócio terrível mesmo, né. O que, você consegue perceber o impacto dessa história, né, do envolvimento então de Campinas, nesse momento que foi tão importante, né, para todo o estado de São Paulo? Uhum. Eh, não só aqui, depois também acho que se espalha pelo país toda essa questão de termos uma constituinte, de termos lutado para tê-la, né. Uhum. Eh, qual o impacto que hoje a cidade tem? Então, o que eu vejo assim, que é uma preocupação que eu tenho, é de preservar a memória do movimento, né. E realmente o movimento constitucionalista, embora São Paulo que tenha se levantado, né, contra o governo, provisório do Getúlio Vargas, foi um movimento que visava a reconstitucionalização do país, né. A gente não estava pensando em São Paulo, né, não era só São Paulo, não foi separatista o movimento, né. Então realmente a ideia era de reconstitucionalizar o país, de trazer a legalidade de volta, né, porque, a Revolução de 32 ela foi, assim, uma resposta à Revolução de 30, né. Por quê? Porque em 30 o Getúlio Vargas se tornou chefe do governo provisório, e o governo provisório, tomou o poder visando o quê? A convocar novas eleições, porque eles alegavam que tinha sido fraudulento o resultado da eleição, e restabelecer a ordem e devolver, né, convocando eleições, devolver o poder, vamos dizer, para o povo, né? Para o povo eleger, né, seus governantes e tal. Só que esse governo provisório, ele não se definia quanto à sua provisoriedade, né. Então o Getúlio, tomou o poder em 30 e foi ficando, né, e aí que começou a gerar essa preocupação, né. São Paulo já em 1931 já tinha, criado a Liga de Defesa Paulista, né, quer dizer, já tinha uma preocupação com aquele estado de ânimo do governo central, né. E e o governo, do Getúlio,
ele começou a nomear uns interventores para o estado de São Paulo, né? O interventor é o equivalente a governador, né? Só que ele era nomeado na época. Então o Getúlio começou a nomear, o primeiro que ele nomeou era um pernambucano de militar, né? E São Paulo exigia o que um paulista e civil, né, governando o estado. Então ele nomeou esse João Alberto, era um coronel, né, tinha sido do movimento tenentista, e não deu certo, né, São Paulo já começava a se movimentar, né, no sentido daquilo não ter agradado, né, o Estado. Nomeou aí um paulista e civil, que foi o Dr. Laudo de Camargo, que era um jurista, né, ele era um juiz. Inclusive é o nome do Fórum da Justiça Federal em Campinas hoje, o nome do prédio é dele. Dr. Laudo ficou pouco tempo também, não aguentou aquilo, né, porque tinha muita pressão, né, do governo central. Aí o Getúlio nomeou um militar de novo, que era de outro estado, não era de São Paulo, e acabou nomeando o Dr. Pedro de Toledo, né, que era paulista, mas o Dr. Pedro de Toledo na época tinha 73 anos de idade, na época que foi nomeado, e o Getúlio achava que nomeando ele ia ter uma tranquilidade, que, né, o Pedro de Toledo não ia querer se envolver com nenhuma movimentação, né, já era um político assim, mais em fim de carreira, tal. E na verdade foi no governo do Pedro de Toledo que a revolução acabou eclodindo, né? Uhum. O livro fala também de um outro episódio anos antes, né? 1922 também, outro conflito? Na verdade, como eu falei, assim, a Revolução de 32, ela foi uma resposta à Revolução de 30. E a Revolução de 30, por sua vez, ela teve assim como sementes, vamos dizer assim, a primeira foi a revolta do Forte de Copacabana em 1922 e depois a Revolução de São Paulo em 1924. A revolta do Forte de Copacabana foi o que deu início ao movimento tenentista no Brasil. O movimento tenentista era um movimento, como o nome diz, formado pela oficialidade mais jovem, né, do Exército. Então, os tenentes, né, eles se revoltaram, né, em algumas unidades militares do Rio de Janeiro, principalmente a do Forte de Copacabana, né? E eles se revoltaram contra o governo da época, né, que era do que foi sucedido pelo Arthur Bernardes, agora me preciso lembrar que já vem o nome. Mas eles se revoltaram contra o governo federal porque eles falavam que o relacionamento do governo federal com os militares não era bom. E, por exemplo, né, o presidente da época nomeou como ministro da guerra, né, que era o cargo, né, do chefe do exército, nomeou um civil na época, né, que era Pandiá Calógeras. E tudo isso, né, foi levando a uma revolta dos militares. O governo federal fechou o clube militar. O clube militar existe até hoje e no passado era uma instituição que meio que mandava no país, né? E o governo federal fechou o clube militar, prendeu o presidente do clube militar, que era o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente, né? E tinha sido presidente da República, né? Então tudo isso levou os militares a se revoltarem contra o governo federal e exigir a deposição do presidente da República. E a revolta do Forte de Copacabana foi um movimento assim bem, vamos dizer assim, bem pontual ali no Forte de Copacabana, mas chegou um momento que os militares não tinham mais muita saída, eles saíram do forte e fizeram o que eles chamaram de marcha heróica. Eles iam marchar até o Palácio do Catete, só que no meio do caminho tinham tropas, né,
tropas leais ao presidente ali aguardando, teve um tiroteio, alguns morreram ali. Eles falam, né, até hoje que essa revolta foram os 18 do Forte de Copacabana, mas o número exato até hoje ninguém sabe dizer com certeza. Mas seriam esses 18 que saíram do forte e enfrentaram as tropas leais ao governo ali na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. E, como eu disse, alguns morreram, por exemplo, Eduardo Gomes, né, que é uma figura importante da história do Brasil, veio a ser candidato a presidente da República mais para frente, né, comandou a Força Aérea nossa. O Eduardo Gomes teve um ferimento grave, né, nesse confronto, né, mas sobreviveu. E isso aconteceu no dia 5 de julho de 1922. Depois, em 5 de julho de 1924, eclodiu a Revolução de 1924 em São Paulo, que alguns chamam da Revolução de Isidoro, porque ela foi comandada pelo general Isidoro Dias Lopes, e hoje muitos denominam de a Revolução Esquecida, porque foi um movimento sério. São Paulo foi bombardeado pela artilharia, destruíram um monte de prédios em São Paulo, teve mais de 500 mortos, e pouco se fala dessa revolução. E assim, a ideia que levou à revolução foi muito parecida com a da revolta do Forte de Copacabana, né? Eles queriam depor o presidente, né? E eram contra a força que as oligarquias tinham, né? Principalmente as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, na política do país, né? E só que da mesma forma a revolução não teve sucesso, né? O próprio governador de São Paulo saiu da cidade, né? Que foi um ato assim muito estranho, né? Para quem está se revoltando ali. E no final da revolução, as tropas revolucionárias saíram de São Paulo e foram marchando para o estado do Paraná, onde se encontraram com outras forças revolucionárias que vinham do sul e formaram o que veio a ser denominado de Coluna Miguel Costa Prestes, né, que muitos falam de Coluna Prestes, mas o nome mesmo era Coluna Miguel Costa Prestes, porque, na verdade, o comandante da coluna era o então Major Miguel Costa, né, que tinha sido da Força Pública Paulista. E aí, bom, aí é outra história, né? Mas a Coluna Prestes, que é uma história muito interessante também, saiu marchando pelo Brasil para pregar isso, né? Que contra as oligarquias, tinha um lado que eles exigiam educação pública de qualidade para a população, né? Tinha algumas coisas assim curiosas para a época, né? Mas aí o que acontece? Depois, na Revolução de 30, alguns desses líderes da Revolução de 24, da coluna Miguel Costa Prestes, foram assim personagens importantes no apoio ao Getúlio Vargas, que se levantou contra, principalmente, né, como eu já falei, a eleição do Júlio Prestes em São Paulo, né, que o candidato era Júlio Prestes e Getúlio. E o Getúlio perdeu assim com uma margem de votos grande, inclusive. Mas alegaram que tinha sido fraudulenta a eleição tal, e começou a Revolução. O Júlio Prestes aí tem uma curiosidade, né? O Júlio Prestes, ele era paulista e ele foi apoiado pelo Washington Luiz, que era o presidente da República, e que era de São Paulo, né? Eu não vou falar paulista porque ele era nascido em Macaé. Eles chamavam ele do Paulista de Macaé. E o Washington Luiz, ao término do mandato dele como presidente da República,
ele teria que apoiar um candidato de Minas Gerais, né, que era aquela política do café com leite, em que o posto de presidente da República era revezado, né, um governo era paulista, o outro era mineiro. E o cargo de vice-presidente aí era para candidatos de outros estados, né? E, e o Washington Luiz, no final do governo dele, ele quebrou com essa promessa, né? Ele teria que apoiar um candidato mineiro, que na ocasião era o presidente do estado de Minas, né? O cargo chamava presidente na época, que era o Antônio Carlos, e não, ele quebrou com isso e apoiou o Júlio Prestes, que era paulista, né? E aí veio a eleição, o Júlio Prestes ganhou, mas, como eu já disse, alegaram a fraude e teve início a Revolução de 30, então, que colocou, né, tomaram o poder uma junta militar governativa que, cerca de um mês depois, entregou a chefia do governo para o Getúlio Vargas, né? E aí vem toda a história que eu falei do governo provisório dele, que não se definia quanto ao tempo que iria ficar, né, governando, e aí São Paulo começou a incomodar outros estados também, mas São Paulo que se levantou, né, contra isso. É, tivemos depois de 32 algo semelhante, alguma... porque assim, em 32 não foi realmente a efetivação da Constituinte, né? Isso demorou ainda mais um tempo. É, Mas tivemos desdobramentos tão violentos como os que tivemos anteriormente ou não? não, não. Até onde eu sei, o Brasil teve algumas revoltas, algumas coisas depois, né? Mas nada assim do tamanho da Revolução Constitucionalista, né? A Revolução, como você falou, ela, ela não foi vitoriosa nas armas, né? São Paulo não ia conseguir segurar, né, São Paulo combatendo contra tropas do país inteiro, em todas as fronteiras nossas, né? São Paulo não conseguiu segurar isso. Mas a Revolução foi vitoriosa no sentido de que houve a convocação da Constituinte. E depois foi promulgada a Constituição de 1934, que até hoje tem muito jurista que fala que é uma das melhores, se não o melhor texto constitucional que a gente teve até hoje, foi a de 34. Então, nós costumamos dizer isso, que a Revolução foi vitoriosa porque houve essa convocação da Constituinte, o Getúlio Vargas acabou se legalizando no poder, ele foi indiretamente eleito presidente da República, né? Só que isso não durou muito, né? Porque depois, em 37, veio o Estado Novo, né? E o Estado Novo, aí veio uma Constituição outorgada em 37, né? E, bom, aí é outra história, mas você me perguntou no início, né? Do fato de eu ser advogado e ter essa curiosidade. E realmente o lado advogado leva a uma pesquisa, né, de normas, de coisas assim, que às vezes muito historiador não se atém, né? Então, por exemplo, da Revolução, eu tive o cuidado de pesquisar, por exemplo, os decretos do governo revolucionário nosso aqui, né, de nomeações para cargos, tal, e, por exemplo, né, no que tange o governo federal, de pesquisar a Constituição de 34, né, como eu falei, tem um texto interessante, né, e a Constituição depois de 37, que não tem a ver com o assunto do livro, mas se você lê o texto, assim, no que tange ser um texto imposto, né, para a população, tem artigos, assim,
coisa absurda, né? Que você vê, tá na Constituição, mas é um negócio, tipo assim, do poder do chefe central, né? O que ele podia fazer e desfazer, né? Mas então, voltando à, à filosofia do movimento constitucionalista foi vitoriosa, né? Porque houve a convocação da Constituinte e a promulgação da Constituição de 34. E a ligação da Constituição de 34 com a de 88? Então, eu vejo assim, a Constituição de 88, né, que é a Constituição cidadã, né, que a gente fala, na verdade, assim, eu quando cursei direito, eu tive uma situação assim diferente um pouco de outros estudantes que estudaram em outras épocas. Por quê? Porque o meu curso de Direito Constitucional, ele aconteceu em 1987, né? É um ano de Direito Constitucional. Foi um ano antes da Constituição. Então, o que aconteceu? O nosso professor, ele ensinou Direito Constitucional em cima das duas Constituições, da que estava em vigor na época, né, e a de 88 que ia entrar em vigor no ano seguinte. E assim, a impressão que a gente tinha, né, que eu tenho inclusive, é que acho que tem muito tema que é tratado, que é previsto pela Constituição atual, que poderia ser regulamentado ou previsto por lei. Não precisaria chegar no nível constitucional, né? Poderia ser, né? Agora, tem aspectos da Constituição atual que são louváveis, né? Eu acho que realmente ela veio a melhorar muita coisa, né? Por exemplo, né, um detalhe, o, os direitos sociais, né, eles estão previstos hoje bem no comecinho da Constituição, artigo 5º, né, os direitos sociais. E na Constituição anterior, que é a que estava em vigor quando eu estudei lá, era o artigo 153, quer dizer assim, até isso houve eu acho que uma postura benéfica em trazer isso para o início do texto, né, para a população conhecer aquilo, né, para o brasileiro conhecer os direitos dele. Uhum. E eu me lembro que na época né, de 88, me lembro, né, eu tinha 10 anos ali, então era muita coisa Né? que a gente via na TV ou ouvia falar, os nossos pais falando, mas havia ali também um movimento muito forte, diferente, óbvio, né, do que tivemos em conflito, mas as vozes continuavam altas, né? As Sim, pessoas ainda gritavam que precisava ali haver uma Constituição justa. Era sim. isso. Na verdade, eu vejo assim, né, a Constituição é de 88 e, e fazia pouco tempo que tinha terminado o governo militar, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso gerou uma série vamos dizer, de exigências, às vezes até né, de um envolvimento emocional grande, assim, de certas parcelas da população aí, né? Mas eu acredito que que a Constituição de 88 ela foi uma resposta a isso, né? Ela veio realmente. Eu acho que essa inserção no texto constitucional de temas que, a meu ver, né, na minha humilde opinião, poderiam ser regulados por legislação inferior, é inclusive decorrente disso, né, desse clamor, né, dessas exigências por liberdade de manifestação, esse tipo de coisa. Bom, voltando então ao Vamos lá. tema ali do livro, eu vi que no livro tem muitas fotos. Uhum. Esse arquivo você achou de onde? Ele foi, essas fotos têm muito a ver com a sua família, inclusive, né? Sim, algumas são fotos de família. Assim, o esse livro,
grosso modo, eu escrevi ele em 4 anos, né? E eu vejo assim, como eu gosto do tema, eu sempre ganhei de presente, desde livro, de peça da Revolução, como recorte de jornal, né? Quantas vezes não chega um amigo e fala, olha, saiu isso aqui da Revolução no jornal. E eu guardava, ia guardando. Meu pai sempre, o que aparecia de assunto, né, de publicação relacionada a isso, ele sempre guardou, me mandava por e-mail, né, meu pai gostava, mexia com computador, com internet e tal. Então eu fui, acho que, montando, vamos dizer assim, um arquivo de informações e chegou um momento que, que o William, né, me propôs de escrever o livro. Ele falou, Marina, você não quer escrever um livro sobre a Revolução de 32? Né? E ele falou com a editora, ele foi atrás dessa parte e propôs que eu escrevesse o livro. E eu escrevi. E também um fator que eu acho que pesou nessa decisão nossa foi o seguinte, que o William, ele foi secretário do MMDC em Campinas, né? Tem um departamento do MMDC em Campinas, até hoje tem, né? E ele foi o secretário durante uns anos. E uma vez ele foi a São Paulo, no MMDC de São Paulo, e o presidente de lá, que era um conhecido nosso, falou para ele, falou, William, tem uma documentação aqui que é de Campinas, você não quer levar para lá? Né, porque está aqui arquivado aqui e tal, tal. E o William trouxe. E ele trouxe, e eu não esqueço disso, eu encontrei com ele, ele falou, Marino, me entregaram essa documentação aqui em São Paulo, que é aqui de Campinas e tal, você não quer dar uma olhada na documentação? E deixou comigo aquilo, né? E, e aí eu não esqueço que eu fui olhar a documentação na casa do meu pai, né? Fui dar uma olhada com ele, e meu pai falou assim, falou, olha, tem um livro aqui de a história da imprensa em Campinas, e que é do Júlio Mariano, que fala que infelizmente não tem informações sobre a comissão, né, que levou adiante a construção do mausoléu nosso. E esses documentos eram justamente isso. E estava em São Paulo, lá guardado, vai ver que em alguma gaveta lá. E aí então eu copiei esses documentos, né, porque não eram meus, copiei. Alguma coisa eu fotografei, porque era colorido, e na época xerox colorido era mais difícil e tal. Guardei, devolvi para o William, e um tempo depois ele entregou para a Polícia Militar. Por quê? Porque a Polícia Militar em Campinas assumiu o MMDC daqui a partir de um ano. Não é que é a partir de um ano. Depois que faleceu, acho que o último ex-combatente de 32, que era o presidente do MMDC, foi o último, ou um dos últimos a falecer, a Polícia Militar trouxe para ela, né, a responsabilidade de manter esse departamento de Campinas, o que foi ótimo, porque é uma instituição, né? Então eu acho assim, a instituição vai existir sempre, né? Tanto que ela montou um museu, né, da Revolução dentro de um batalhão aqui em Campinas, tal, e esses documentos estão lá no museu, né? E então assim, quando meu pai comentou isso, tem um livro que fala isso, 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 eu fui atrás, né, para confirmar, pesquisar o livro, e, e daí veio a ideia, né, de escrever sobre o mausoléu. Anos atrás eu escrevi um artigo sobre o mausoléu, publiquei o Correio Popular publicou, em que muito resumidamente eu conto essa história, né, que ninguém tinha conhecimento da comissão e tal,
Aí surgiram esses documentos e, coincidentemente, o presidente da comissão foi o Dr. Silvino de Godoy, né, que foi o proprietário do Correio Popular, né, hoje ainda está com a família e tal, mas ele foi o presidente dessa comissão pró-mausoléu aqui, né, o nosso mausoléu que foi inaugurado em 1935 aqui no Cemitério da Saudade. Uhum. Conta um pouco para a gente sobre essa história, né? O livro também traz né, essa questão de não ter nada de documento, mas depois Uhum, esses documentos chegarem até você. uhum. Mas conta um pouco da história do mausoléu. Então, o mausoléu, né, a população nossa sentiu essa necessidade de criar, né, o mausoléu para homenagear os mortos de Campinas na Revolução, né? Alguns deles, claro, né? E o mausoléu, ele foi idealizado por Marcelino Vélez, que era um artista aqui de Campinas, nascido em Campinas, escultor. O pai dele era escultor, ele já tinha, né, a gente fala, né, artista ele nasce com aquele, né, com aquele dom, mas ele aprimorou, ele estudou em São Paulo, estudou fora do Brasil para aprimorar esse conhecimento que ele tinha, né, de escultor. Então ele idealizou o mausoléu. O mausoléu são 17 colunas juntas, né, 17 colunas, né, a do centro é a mais alta, né, 17 porque tem essa central e depois 16 porque são 16 ex-combatentes que estão sepultados ali. O mais jovem morreu com 16 anos, Nicola Roselli, e o mais velho com 34. E o mausoléu, então, são 17 colunas, e na frente delas tem uma estátua em bronze de um soldado, de um voluntário constitucionalista, de 2,5 metros de altura, né? É uma estátua, eu acho maravilhosa, né? O soldado está assim, relaxado, segurando o fuzil, sabe? Porque a gente vê muito monumento por aí, que o pessoal quer fazer uma coisa heróica e às vezes não fica muito natural. E esse não, ele está relaxado, assim, como se estivesse meio descansando, né, segurando o fuzil. E, e como eu falei, foi inaugurado em 35. Para a construção dele foram realizadas campanhas, né, campanhas assim que são parte dessa documentação, é isso, são listas de doações, né? E fizeram quermesses para arrecadar também verba, né? E é muito interessante você ver, por exemplo, o material dessas listas que eu transcrevi inteirinho aí, por causa das letras, né? Tem muita coisa, inclusive, que eu não consegui ler. Mas é muito interessante você ver assim os comerciantes, o envolvimento, né, da população, dos comerciantes que ou doavam dinheiro ou doavam algum produto para ser rifado, coisa assim, né? E, e teve um envolvimento grande das senhoras de Campinas, né, nesse momento, né? Eles editaram um caderninho, né? Eu falo um caderninho, eu vi esse caderninho, eu vi dois, um no Centro de Memória da Unicamp, tem um, e um no Centro de Ciências, Letras e Artes, também na biblioteca tem. E é um caderninho assim que fizeram para vender, né, e arrecadar a verba da venda dele, e ele tinha a história, né, tem a foto e um histórico assim de cada um dos 16, né, que seriam sepultados ali e tal. Então teve um movimento muito grande. No finalzinho ainda, quando estavam para inaugurar, ainda não tinha o calçamento, eles não tinham mais dinheiro, aí foram falar com o prefeito, fizeram um ofício, tal, o prefeito mandou calçar, né?
E, assim, o interessante é isso, né? É o que eu acho bonito, né? É o envolvimento da população com com aquela ideia de homenagear aqueles 16 combatentes nossos, né? Que morreram. Houve essa, então, manifestação da sociedade para a construção do mausoléu, uma homenagem, Uhum, né, um respeito por esses sim. combatentes. O que que você percebe hoje, tantos anos depois, em relação à população? Eh, a população ainda entende ou reconhece o quanto, Campinas recebeu, participou e atuou ali para que a Constituição realmente fosse de todos nós? Olha, eu acho assim, eu acho que isso está melhorando, né? Eu acho que está melhorando e em grande parte por causa do trabalho de poucas pessoas aí, né? Por exemplo, da Academia Campinense de Letras, né? Do MMDC de Campinas, porque infelizmente a gente sabe que um problema sério que a gente tem no Brasil é a preservação da memória, né? E eu vejo assim um movimento como foi o de 32, eu acho assim ele de suma importância para a história do estado de São Paulo, né? É a nossa data magna, né? 9 de julho. E mas infelizmente muita gente ainda não sabe o que foi, né? Uma uma providência que uns anos atrás adotaram, né, que o governo do estado adotou, foi instituir o feriado em 9 de julho. Se eu não me engano, foi em 1997. E é uma forma de pelo menos a pessoa talvez pensar por que aquele dia é feriado, né? Mas infelizmente, eu já assisti na TV, isso anos atrás, de jornalista abordando, né, pessoas na rua perguntando e assim, não sabem, né, não sabem. Como outras coisas, né, da história do país que não sabem, né. E então eu vejo assim, cabe a esses poucos aí, né, a gente tentar manter, né, em Campinas, todo 9 de julho tem uma solenidade na frente do mausoléu, né, aqui. E é uma solenidade que eu frequento há anos, né. E teve vários anos de eu ir sozinho lá, de ficar lá. E hoje eu já tenho um grupo de amigos que a gente vai, né, para prestigiar. Assim, só do nosso grupo, da gente já aparecer lá em 30 pessoas, né. E aí tem os escoteiros que todo ano estão lá. Então eu vejo assim, eu acho que a forma que a gente tem de tentar preservar a memória, né, desse movimento é essa, né. Eu escrevi um livro, já escrevi alguns artigos para o Correio Popular, que é um jornal é o maior jornal da nossa região aqui, né. O Correio publicou, né, eu escrevi alguns já. Esse ano eu estou com o projeto de escrever um artigo de novo em conjunto com um amigo para ver se o Correio Popular publica de novo. Já teve ano de eu escrever, mandar e pedir para eles publicarem no 9 de julho, se possível, e publicaram no dia 9, né? Então é o formato que a gente acha, né? Eu tenho conhecidos que falam que tinham que incluir a revolução no ensino de escola estadual, tal, mas isso já é uma coisa um pouco maior, né? E eu não sei se seria tão simples, e eu acho que depende de até do professor isso, né, não sei. É curioso, eu lembrei agora um fato curioso que aconteceu comigo. Eu quando estava na na 7ª série, eu estudava em escola pública, e e eu tive um professor de ciências, né, quer dizer, não tem nada a ver,
que deu uma aula sobre 9 de julho. Assim, por quê? Porque ele entendia que aquilo era importante, eu acho, né? Professor de ciências, eu não esqueço disso. Depois, mais para frente, eu vim encontrá-lo, aí a gente conversou sobre isso e tal. Mas eu acho que é muito... assim, eu acredito que isso dependa mesmo do esforço de alguns, né? Não é... E a gente não pode esmorecer, tem que continuar e tentar cada dia, né, divulgar o máximo possível para ver se isso aumenta, né? Mas infelizmente eu acho que no momento, como eu falei, eu acho que já melhorou, mas ainda se tem muita coisa a se fazer ainda. A linguagem usada no seu livro, ele pode, por exemplo, né, ser colocado nas escolas? É uma linguagem fácil ou, né, até pelo viés ali do direito, acaba sendo algo mais histórico? Não, não. Eu Não? acho que é uma linguagem fácil. É até curioso isso, que eu como advogado, né, eu tenho um sócio no meu escritório, né, e a gente sempre fala isso, que a gente não deve escrever para gerar dificuldade para outra parte ou para o juiz ler. A gente tem que facilitar nisso, né? É claro, existe uma linguagem, né? Eu já ouvi um ministro do Supremo um dia falar, né, que existe uma liturgia, né, no direito, no relacionamento do advogado com o juiz, tal, com a autoridade pública, né? Mas existe forma de você escrever mais simples. Eu acho que não tem dificuldade na escrita, né? O que eu comentei assim é que é um viés que a gente não vê muito em livro, por exemplo, desse assunto, né? De querer pesquisar a legislação da época, por exemplo, né? Mas não que isso crie uma dificuldade. E curiosamente, no momento eu li essa semana na internet que existe um movimento dos juristas, né, para simplificar a forma da escrita, né? E aí já tem os contrários, né? Tem o meio termo, né? Fala, não, pode simplificar, mas existe um formato, né? Uma coisa formal no direito, né? Que não dá para simplesmente se abrir mão assim de uma hora para outra, né? Qual foi o principal desafio para montar essa obra? Então, eu acho que o principal desafio foi mesmo a disponibilidade de tempo para pesquisa, né? Principalmente assim, eu quero dizer pesquisa externa, que eu tinha que ir até um lugar para fazer, porque pesquisa externa, como eu mencionei aqui o Centro de Ciências, Letras e Artes, né, que é uma instituição centenária de Campinas, né, e o Centro de Memória da Unicamp, são fantásticos, eu achei, para pesquisa. Agora, o que eu estou querendo dizer assim é que você precisa ir várias vezes, né? Então isso exige uma disponibilidade de tempo que às vezes por conta de trabalho fica um pouco comprometido. Mas eu consegui fazer. Eu acho que dentro da minha disponibilidade eu fui fazendo, né? E o restante da pesquisa é muito material de leitura, em livros mesmo, como te falei, em jornais, né? A Biblioteca Nacional tem, como você fazer pesquisa na internet, assim, tem um material vastíssimo ali na Biblioteca Nacional, né? Então mas eu acho que a questão maior foi essa, tipo assim, os 4 anos que eu levei talvez pudessem ser menos, né, se eu tivesse uma disponibilidade um pouco maior, né. E o feedback? O que que você já tem recebido? Então, é interessante isso, viu, porque, principalmente para os mais chegados, né, que compraram o livro e tal, eu sempre na hora que eu entregava eu falava: "Me conta depois que você leu, o que que você achou", né. E pouquíssimos me deram feedback, pouquíssimos, né. Mas assim, os mais, assim, que eu me lembro, 2 amigos que um deles me ligou, assim, e falou: "Cara, puta, eu adorei o livro, tal".
E é impressionante como a história se repete, né? Tipo, falando do momento atual, né? Como a história se repete. Um outro que me procurou também, amigo, falou a mesma coisa. Pô, como a história se repete, né, tal, tal. E, e eu lembro de um que, que é um pesquisador de 32, ele tem uma coleção de peças da Revolução, assim, enorme. Eu pedi um tempo atrás, o ano passado ele fez uma exposição para mim aqui em Campinas, né? Eu pedi, ele veio, montou a exposição e tal. Eu fiz uma palestra e ele fez a exposição. E ele eu encontrei, acho que em novembro do ano passado, num evento, e ele falou para mim, ele falou, olha, só uma sugestão, fica para o segundo volume ou uma outra edição, né? Ele falou, você poderia ter falado dos, dos envolvidos na Revolução, o que aconteceu com eles depois da Revolução, né? Que os líderes foram para o exílio, né? Ficaram exilados um ano praticamente, né? A maioria foi para Portugal e, e ele comentou isso e eu achei interessante, foi um ponto assim que eu não tinha pensado, né? Então é interessante você ter. Ele falou, não, você podia ter escrito tal, e tipo assim, ele tem material, acho que ele me ajudaria na pesquisa, entendeu? Já pensa em escrever o próximo? Não, na verdade, assim, eu comecei agora mas estou muito no começo, a escrever sobre a, a história da Associação dos Expedicionários Campineiros. Aí é Segunda Guerra, né? É Força Expedicionária Brasileira, é outro assunto. Mas eu atualmente eu sou vice-presidente da Associação dos Expedicionários. E mexendo lá na associação, eu comecei a achar umas pastas assim anuais, né? Desde a fundação da associação. A associação foi fundada em 1945, né? Foi logo depois da guerra, do final da guerra. E aí eu peguei umas pastas dessa, conversei com o presidente, com o tesoureiro e tal, e levei para casa. E eu achei uma possibilidade de um livro ali, né? Tipo, você escrever a história em cima dos documentos que a maioria, assim, é documento de secretaria, né? É ofício que mandou, ofício que recebeu e tal, mas eu acho que dá para escrever um livro ali da história da associação, né? Então eu estou começando esse trabalho, mas está muito no começo, eu ia escrever junto com a minha filha é historiadora formada, né, pela Unicamp, mas aí minha filha foi morar na Alemanha e aí já dificultou um pouco o trabalho aí de pesquisa. A gente começou a fazer junto, mas aí ela viajou, aí já dificultou um pouquinho, né? Mas eu pretendo levar adiante, sim. Eu acho que dá para escrever um livro, assim, eu acho que o material tem bastante coisa ali, né? Você pode falar da história da Segunda Guerra, da Força Expedicionária Brasileira e aí da associação nossa aqui, né? Que está até hoje em funcionamento. A gente está reativando o museu da associação aqui. Está dando bastante trabalho, mas estamos quase que nos finalmente já aí do museu, né? Então é um projeto que eu tenho aí, né? Tem umas outras ideias aí, mas projeto mesmo por enquanto é esse. Tem até de levar para as escolas o livro, por exemplo? Então, o livro, eu até agora, eu vou fazer um meia-culpa aqui, né? Até agora, eu entreguei no Centro de Memória da Unicamp, eu entreguei um exemplar, né? Que eles me ajudaram na pesquisa, sou muito grato a eles. O Centro de Ciências, Letras e Artes, o William, né, a gente combinou dele doar porque cada um ficou com metade da edição, né? Os meus já quase acabaram, ele tem um pouco mais lá com ele. E a gente combinou de ir um dia lá no Centro de Ciências e também entregar um para a biblioteca deles, né? Biblioteca da prefeitura aqui, né? Só que ainda não, eu não fiz essa correria aí de fazer essas entregas, né? Mas é interessante.
Para as escolas, assim, pela quantidade da primeira edição, não daria para a gente, né? Daria para entregar para uma ou outra aí, Mas né? levar palestra? Ah, sim, sim, se tiverem interesse, né, em que a gente faça isso, eu faço com o maior prazer, não tem problema não, Uhum. seria um prazer. Segundo volume, tem ideia de até trazendo essas outras informações, né, o que É, aconteceu então com uhum. os combatentes pós período de 32? Então, os combatentes, eles retomaram suas vidas, né? Muitos anos depois, só o governo do estado passou a pagar uma pensão, né, para esse combatente de 32, né? Mas muitos anos depois. O mesmo assim aconteceu com o Febiano, né, que foi para a Segunda Guerra também, muitos anos depois que o governo federal passou a pagar uma pensão para eles, né? Mas de 32, assim, até onde eu sei, retomaram suas vidas. Eu acho que alguns mais envolvidos com o movimento tiveram um trabalho de manter a memória, né, do movimento. Campinas fundou o MMDC em Campinas, né? Eu falo disso no livro, eu transcrevi a ata de fundação, inclusive, mas também foi em anos 60 que fundaram o MMDC aqui, né? Foi muito tempo depois. E, e assim, coisa assim, até que eu lembro, né, deles desfilando em 7 de setembro, né? 7 de setembro tinha um pelotão ali de combatente de 32, depois do pessoal da FEB, né? E então, assim, mantinham a memória dessa forma, né? Alguns, como eu falei, se destacaram mais, né? O Paulo Barros Camargo, né? Que presidiu o MMDC de Campinas, né? Ele se dedicou a isso, né? Como presidente do MMDC e tal durante anos, né? Mas assim, nada de especial, eu acho, viu? Acho que retomaram as vidas aí. Alguns eram militares do exército ou da força pública, né? Retomaram suas funções, tal, né? E, e assim foi. Tá ótimo. Bom, parabéns então pelo teu trabalho, né, poder contar um pouquinho tanto da história, né, de algo que começou uma revolução no estado de São Paulo, né, em algumas cidades aqui do estado, mas também trazer um pouquinho da tua família, né, o que realmente as pessoas Sim, participaram, né, que uhum, participaram daquele momento, viveram. Muito obrigada. sim, eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Foi um prazer.